Uma vez salvo, sempre salvo. Amados irmãos, estou divulgando este vídeo porque temo que muitos de vocês não chegarão ao céu a menos que mudem suas vidas. Você provavelmente está se perguntando, do que ele está falando? Este vídeo é meu testemunho sobre minha visita às trevas exteriores. Este lugar foi descrito pelo próprio Jesus. Não é para descrentes, é para cristãos infiéis e desviados. Muitas dessas pessoas acreditarão no falso ensino de, uma vez salvo, sempre salvo. Este ensino é uma mentira. A segurança eterna, também conhecida como uma vez salvo, sempre salvo, é a crença de que a partir do momento em que alguém se torna cristão, será salvo do inferno e não perderá a salvação. Uma vez que uma pessoa é verdadeiramente nascido de Deus ou regenerado pela habitação do Espírito Santo, nada no céu ou na terra será capaz de separá-los do amor de Deus. Romanos 8:39. E assim nada pode reverter a condição de ter se tornado cristão. A segurança eterna é proeminente entre os calvinistas devido à doutrina da perseverança dos santos, mas também é encontrada na teologia da graça livre, e na teologia batista do livre-arbítrio. Também em outras igrejas protestantes da tradição evangélica, particularmente dentro de igrejas batistas fundamentais independentes. Wikipédia. Em agosto de 1983, fui levado a um lugar que, quando voltei, percebi que era a escuridão externa. Existem muitos testemunhos sobre as visitas ao inferno e ao céu. Meu testemunho é sobre um lugar particular chamado escuridão externa. Jesus advertiu muitas vezes sobre este lugar. Você leu em seus evangelhos, eu lhe asseguro, mas sua igreja alguma vez o ensinou? Eu duvido muito. Caros cristãos, esta é uma mensagem importante. Você precisa assistir a este vídeo. Então, agora, fique comigo enquanto eu compartilho meu testemunho com você. E depois, examinarei algumas passagens bíblicas importantes sobre o assunto, todas dadas pelo próprio Senhor. Em 1983, eu trouxe um homem ao Senhor. Ele era um parente próximo meu, e morávamos na mesma casa. Ele se ajoelhou e disse a oração do pecador, pedindo a Jesus que perdoasse todos os seus pecados. Foi um momento maravilhoso. O tempo passou, mas ele não fez nenhuma mudança em sua vida, que é beber muito álcool. Ele não leu a Bíblia nem foi à igreja. Ele não orou. Eu o encorajei tudo que pude. E isso continuou por um tempo considerável. Um sábado, fui para Londres. De manhã, fui a uma exposição de informática, e a um concerto à noite no Royal Albert Hall. Então, no meio do dia, tive algum tempo livre. Sentei-me na escada em frente ao Royal College of Music. Foi um lindo dia ensolarado. E me senti completamente normal e feliz. Não havia ninguém por perto. E então, de repente, o mundo ao meu redor desapareceu de vista. E eu me encontrei em um lugar totalmente silencioso e totalmente escuro. Eu estava absolutamente sozinho. Era como estar no espaço sideral. Eu estava cheio de uma angústia mental que era insuportável. Era insuportável em sua intensidade. Eu senti como se tivesse perdido minha vida. E agora ele se foi. Para todo sempre. Simplesmente não havia como sair dessa situação. Tentei orar, fiquei pensando, isso é tão terrível. E o pior de tudo era que eu sentia que iria durar para sempre. Não havia esperança. Acho que essa foi a pior parte, sem esperança, sem esperança. Não experimentei chamas ou dor física. Eu não vi mais ninguém. Não existem demônios, nada disso. Mas apenas vazio, solidão, rejeição e parecia que o tempo tinha parado. Para mim de qualquer maneira. A escuridão é simplesmente avassaladora. E depois de orar pelo que pareceu um longo tempo, coisas como, Senhor, por favor, o que está acontecendo? E coisas assim. Por favor, me tire daqui. De repente, me vi de volta ao lado de fora do Royal College of Music. E me senti perfeitamente bem. Foi como se nada tivesse acontecido. A experiência durou cerca de 9 minutos e terminou pouco antes das 15 horas. Graças a Deus por isso, porque cada minuto parecia uma eternidade. Simplesmente tinha se arrastado indefinidamente. Foi tão horrível. Bem, a experiência permaneceu comigo o dia todo. Eu não sabia o que pensar. Palavras de Jesus que eu li na Bíblia antes, trevas exteriores, e choro, e ranger de dentes, elas descrevem a situação e a experiência perfeitamente. Bem, fui ao concerto e depois fui para casa.
Cheguei à tarde da noite e fiquei surpreso ao encontrar as janelas abertas e nenhuma luz acesa. Ao entrar em casa, encontrei o homem que havia dito a oração do pecador, mas não mudou realmente sua vida. Virado para baixo no corredor, morto como uma pedra. Juntando as peças da casa, ficou claro que ele deve ter morrido à tarde, depois de sair para tomar seu drink matinal, mas antes da sessão de bebida à noite. Tenho certeza de que ele morreu pouco antes das 3 da tarde, e o Senhor me levou em meu espírito com ele quando ele deixou seu corpo e foi para as trevas exteriores. Agora, observe, este homem havia feito a oração do pecador. Foi uma oração sincera. Mas lembre-se, ele viveu sua vida exatamente como antes. Ele não se arrependeu de nada depois. Ele nunca foi à igreja ou leu a Bíblia, embora eu tenha incentivado muitas vezes. Na verdade, ele nunca fez nenhuma mudança em sua vida. Agora, ouça, todos nós precisamos ser sérios. Nosso destino eterno depende disso. O inimigo de nossas almas, que é Satanás, e seu exército quer nos enganar, fazendo-nos pensar, uma vez salvos, sempre salvos. Lembre-se de que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Não se enganem, pessoal. Então, por favor, fique comigo agora enquanto eu termino de cobrir alguns ensinamentos bíblicos sobre o assunto, e então vá e verifique por si mesmo. Verifique novamente, o que estou dizendo é exatamente correto, e leve em seu coração. Jesus falou muito sobre julgamento e inferno. Na verdade, todo o ensino detalhado que temos na Bíblia vem dos lábios do próprio Jesus. Sim, é verdade. Está bem então. Então, o que ele disse sobre as trevas exteriores? Para manter este vídeo agradável e curto, vou tornar este ensino o mais simples possível. Na verdade, é apenas um resumo. Portanto, eu recomendo fortemente que você estude todas as passagens por si mesmo. O primeiro lugar em que vemos as trevas exteriores é em Mateus, capítulo 8. Esta é a história do centurião romano que tinha tanta fé que Jesus ficou maravilhado. E isso o levou a alertar as pessoas religiosas hoje. Eu lhes digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente, e comerão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, enquanto os herdeiros do reino serão lançados na escuridão externa, onde haverá choro e ranger de dentes. Claramente, a escuridão externa não é para incrédulos, é para herdeiros do reino, aqueles que esperam chegar ao céu. Em outras palavras, isso deveria ser mais do que suficiente para convencer alguém, certo? Bem, há muito mais, caso você tenha perdido. E a parábola dos lavradores maus em Mateus capítulo 21. Esta é uma longa passagem, mas o que acontece é que os inquilinos de uma vinha se recusou a dar o proprietário devido, e eles até mesmo mataram seu filho, que foi enviado para coletá-los. Obviamente, isso é dirigido aos líderes religiosos da época que rejeitaram Jesus. Ele diz isso, portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Nesta parábola, do capítulo 22, vemos uma festa de casamento ou banquete de um rei. Novamente, você precisa estudar isso por si mesmo. Mas vamos dar uma olhada no convidado do casamento que não estava usando as roupas esperadas. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, ele notou um homem que não estava usando manto nupcial. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse, então, o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali, haverá pranto e ranger de dentes. Este homem era obviamente um convidado, mas seu problema era que ele não tinha preparado. E esta atitude o levou a ser lançado nas trevas exteriores. Apocalipse 19, 8, revela que as vestes nupciais são os atos de justiça dos santos. Apocalipse 19, 8. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, porque o linho fino são as justiças dos santos. Parte da qualificação para ser a noiva é ser preenchida com atos justos. Aqueles que entrarem sem atos justos serão lançados nas trevas exteriores. Temos mais uma parábola para analisar. Por fim, temos a parábola dos talentos. Você pode encontrá-lo no capítulo 25. Quem nunca ouviu essa pregação? Havia 3 servos nesta história. Mas vamos nos lembrar do homem que enterrou seu talento. Ele disse isso, mestre, eu sabia que você era um homem duro, então eu escondi o teu talento no chão. Jesus prossegue dizendo, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali, haverá pranto e ranger de dentes. Bem,
Podemos dizer muitas coisas sobre este servo particular, mas a coisa mais óbvia é que ele não conseguiu usar seus recursos no nome do mestre. O mestre tinha o direito de exigir um retorno, não é? No entanto, este homem simplesmente desperdiçou o que havia recebido. Mais uma vez, ele foi lançado na escuridão externa. Vamos resumir o que aprendemos com tudo isso. Todas essas pessoas eram herdeiras do reino, mas não conseguiram entrar no reino. Que tragédia para eles! Todos eles tinham um relacionamento com Deus, mas desagradou-o. No final, eles sofreram eternamente. Os inquilinos iníquos eram aqueles que tinham autoridade sobre o povo de Deus, mas rejeitaram a autoridade de Deus. Seus corações não eram retos diante de Deus, eles careciam de humildade. Por favor, também olhar para a parábola do servo infiel no capítulo 24, onde um servo é encarregado da boca da casa de seu mestre, mas ele é negligente e carnal. A parábola do banquete e a parábola dos talentos nos ensinam sobre aqueles que são preguiçosos ou despreparados. Novamente, eu o encorajo fortemente a verificar por si mesmo. Leia cada passagem em espírito de oração e com o coração receptivo. Por favor, não vá para as trevas exteriores. Acredite em mim, é indescritivelmente ruim. Jesus voltará em breve. Perder o seu lugar no reino seria a pior tragédia possível para você. Entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso, o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado, o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7, 13 a 14. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado.